Oi, pessoal, tudo bem? Prof. Carol aqui. Então, hoje eu vim aqui dar uma explicadinha do nosso mapa, tá bom? Então, nessa atividade, vocês são convidados a criar o primeiro projeto de vocês, né? Então, eu vou ler aqui com vocês e vou explicando, ok? Então, nessa atividade, vocês serão desafiados a criar o primeiro projeto de uma casa modelo, com foco em eficiência térmica e acústica, que são as matérias principais da nossa disciplina, né? Então, para isso, você vai ter que seguir as instruções que são deixadas no exercício mapa e, obviamente, né, deixar a sua criatividade fluir. É muito importante vocês prestarem atenção em como o roteiro do mapa foi dividido, porque a forma como ele foi dividido auxiliará vocês também nas etapas que devem ser cumpridas, né, para a realização do mapa. Então, a etapa número 1 é o estudo de caso, a etapa número 2 são as etapas a serem seguidas, e a terceira etapa é o que vocês deverão entregar. Então, a sugestão é que vocês iniciem o projeto já na segunda ou primeira ou segunda semana de aula, porque é uma atividade longa, né, extensa e que não vai ser em pouco tempo que vocês vão resolver. Então, assistam às aulas conceituais, participem das aulas ao vivo, que vocês já vão aprendendo ali a metodologia e vocês já vão conseguir começar a desenvolver o próprio projeto de vocês, tá bom? Lembrando também que todas as aulas a Prof está disponível, né? Caso vocês tenham alguma dúvida, obviamente que não tome muito tempo de aula, que como vocês sabem, são aulas bem direcionadas a passar o conteúdo para vocês, né? Mas é isso. Temos também o nosso Let's Talk na sexta semana, se não me engano. E é uma outra oportunidade também que vocês terão de tirar as dúvidas em relação ao mapa, especificamente falando, tá bom? Então, primeiramente, sobre essa questão do estudo de caso, né? Imagine então que você foi convidado para participar da criação de um projeto sustentável, eficiente, confortável, e esse projeto deve permitir que os ocupantes tenham conforto em qualquer ambiente da casa, em qualquer época do ano. Ou seja, eles não devem sofrer com frio nem com calor. Além disso, o projeto deve ser acusticamente tratado, de forma que os ruídos externos não interfiram no conforto dos ocupantes internamente, nem que os ruídos internos dos próprios ambientes ali sejam direcionados aos vizinhos. Então, as etapas de vocês são análise de condicionantes de projeto, análise de correlatos, que são no mínimo 2, e os croquis de estudo, que poderão ser desenvolvidos à mão ou com algum auxílio de algum software, tá? Teremos também os estudos de setorização e estudo volumétrico e a entrega do projeto completo, tá? Então, cada uma dessas etapas estão divididas em etapas justamente porque cada etapa deverá gerar um desenho técnico ou um memorial justificativo, tá bom? E aí, agora, então, nós entramos nas explicações de cada etapa. Então, na primeira etapa, nós temos a análise de condicionantes. Então, o lote escolhido está descrito abaixo, ele é fictício. Então, as condicionantes como legislação urbana municipal e outras que derivariam de um local específico não serão consideradas por se tratar de um local fictício. Lembrem que o foco é a eficiência da edificação, tá bom? Imagine que o lote está em uma zona altamente urbanizada da cidade. Existe ruído e poluição sonora vinda da avenida, o bairro é residencial multifamiliar, ou seja, é possível que se tenha prédios pequenos no entorno. Ao lado do lote em questão, o vizinho de subesquina é um prédio residencial de 4 andares, e ao lado dele temos um residencial de 10 andares. Atrás do lote, na esquina posterior, o vizinho é uma edificação residencial térrea. Então, abaixo estão as possíveis condicionantes que vocês deverão analisar. Então, condicionantes bioclimáticas, condicionantes do bairro, como características visuais do entorno, arborização, acesso, sistema viário. E essas análises elas são importantes para a compreensão do ruído, né, gerado pelo bairro, o sombreamento dessas outras edificações que eu citei, que estão escritas ali, e condicionantes programáticas mesmo, que são relacionadas ao programa de necessidades. Aqui vocês não precisam ter obrigação de produzir desenho técnico, é mais livre.
Mas lembra que é uma etapa que não pode ser feita em formato de texto exclusivamente. Condições climáticas, você pode mostrar uma carta solar ou um estudo simples de sol nascente e poente. As condições topográficas podem também ser mostradas por meio de corte esquemático. As condições urbanas podem ser uma tabela, enfim. Lembra que é um projeto e não um relatório, né? Então, sobre o lote, a localização, novamente, fictícia, né? É Belo Horizonte, Minas Gerais, é um lote de esquina, não precisa ser uma definição correta. A zona bioclimática característica, né, dessa região é a zona bioclimática 3, que é caracterizada por verões quentes e úmidos e uma variação térmica diária moderada, com invernos amenos. Os ventos predominantes são de leste ao longo do ano e a orientação da fachada é: o lote com fachada principal de 20 metros está voltado para uma avenida a norte e a fachada secundária de 30 metros para uma rua a oeste. E aí nós entramos então na etapa 2, que é a análise de correlatos, tá? Na análise de correlatos, a gente vai seguir o mesmo padrão de outros projetos. A busca dos correlatos, ela vai ser a partir dos seus anseios, das suas vontades, dos seus gostos como projetista. O que você quer trazer para a sua edificação, né? Ela vai ser térrea? Qual vai ser o sistema estrutural? Como é que vai ser a solução de fluxos? Enfim, são perguntas ali que eu trago para nortear, né, a escolha de vocês. Busquem ao menos 2, no máximo 3, também para não ficar muito extenso, tá? Os correlatos do projeto de vocês. E lembrando que, por serem correlatos para você desenvolver o seu projeto, traga correlatos que correspondam a uma residência unifamiliar, né? E é importante que esses correlatos tragam soluções de eficiência térmica ou acústica, tá? Então pode ser um de solução térmica, o outro de acústica, e dois de térmica, um de acústica. Vocês podem encontrar aí possibilidades, tá? Aí aqui eu trago uma dica, né, de que você não vai só pegar um correlato porque tem um elementinho ali que você gostou, né? Você vai analisar o correlato, vai estudar o correlato, vai entender quais as necessidades daquele projeto, o que foi cumprido através das soluções que foram adotadas, né? Então, basicamente é isso, beleza? E aí a gente vai para a etapa 3, que é o croquis de estudo. Então, aqui, o croquis, vocês já estão acostumados, né? A partir de todas as análises feitas anteriormente, você vai começar a rabiscar o seu projeto. Então, fica livre aí para escolher o método de criação que você mais gosta, que permite que a sua criatividade flua melhor, né? Então, você pode criar um croquis a partir de desenho à mão, tá? Tranquilamente. Ela pode, essa etapa da elaboração dos croquis, ela pode ou não aparecer depois nas suas pranchas finais, tá? É opcional nesse sentido de ser colocado na prancha, mas é interessante que você não pule essa etapa e que se você conseguir colocar na prancha, fica super legal também, tá? Para ver o desenvolvimento mesmo ali das suas ideias. Não esquece de já pensar no norte, nos ventos predominantes, né? E depois a gente vai para os estudos de setorização e o estudo volumétrico. Então, a setorização do projeto, o que, que significa? Que você vai dividir esse projeto em setores macro e dispor esses setores na melhor posição, na melhor disposição que você definir para o seu lote. Nessa etapa, você pode criar uma setorização na planta mesmo, ou na volumetria, ou até mesmo no corte, caso você ache que funcione melhor para o que você quer mostrar, para o que você está criando, na verdade, né? Ou então você pode, inclusive, fazer uma de cada, fazer um misto aí dessas técnicas de setorização. Essa setorização é importante, gente, porque ela direciona vocês no projeto, quando vocês estão ali entendendo, compreendendo melhor o que você precisa projetar e como que você vai pensar nisso, né? E também ajuda a mostrar para nós como você pensou, como você chegou nas soluções do seu projeto. Então, tentem fazer da forma mais clara, mais fácil de compreender possível, né? Legenda simples, não precisa de muito detalhe.
Quando a gente fala de um projeto residencial, normalmente a gente trabalha com setores social, serviços e íntimo. Mas você pode ficar livre para organizar da forma como você sentir que é melhor para o seu projeto, ok? E também, às vezes, você estuda aí, algum estudo de caso teu, traz essa setorização, você gosta da forma como os arquitetos daquele projeto organizaram, e você pode também trazer isso para o teu trabalho aqui do mapa, tá bom? Quando a gente fala do estudo volumétrico, você tem duas opções. Você pode estudar a forma como um modelo físico mesmo, em maquete física real, ou você pode estudar a forma a partir de um modelo virtual, que seria uma maquete eletrônica, tá bom? Nesse projeto, o ideal é fazer o modelo físico somente com a volumetria externa. Não precisa se ater a detalhes nem texturas, mas o principal aqui é a forma mesmo. É a volumetria que você chegou, tá? Estudo volumétrico. E aí, então, a gente chega no programa de necessidades. Então, qual é o programa de necessidades que eu estou trazendo aqui para vocês? Essa casa, essa residência unifamiliar, deve conter os seguintes ambientes: deve conter 2 quartos, um banheiro social, uma cozinha, uma sala de estar, uma sala de jantar, uma lavanderia, uma garagem coberta com vaga para um quarto, para um carro, perdão, e uma horta, ok? E aí você vai entrar a partir disso, né, no projeto. Então aqui você precisa definir o seu projeto, mas podem haver, né, alterações. O projeto precisa ser feito seguindo as exigências da NBR 6492 para os desenhos de projeto arquitetônico. E no que consta no livro Desenho Arquitetônico do Gildo Montenegro, tá bom? Todo o projeto deve ter cota, pensando na execução, cota de nível, nome dos ambientes, área, identificação de esquadria, todas as anotações necessárias para a compreensão técnica do projeto. O layout de imobiliários não é um projeto técnico, portanto, vocês não precisam trazer tantas cotas nesse layout de imobiliários. E também não precisa de soluções tão detalhadas. O que a gente precisa é o básico para entender como os ambientes estão funcionando, qual será a disposição básica de cada móvel, tá bom? E como vocês vão apresentar finalmente, né, no final de tudo, esses desenhos. Então, todo o projeto ele deve ser apresentado em pranchas do tamanho A3 ou A2, na orientação paisagem, com margens e carimbo técnico. As regras de representação são: primeiro, as pranchas devem obrigatoriamente ser no tamanho A3 ou A2, como eu disse. A orientação paisagem, as plantas devem seguir todas as mesmas posições. As margens devem ter 7 milímetros. O carimbo fica à sua escolha. Não precisa ser tão grande, mas o suficiente para dispor as informações tuas e do trabalho. A quantidade de pranchas é livre, desde que você esteja apresentando todas as etapas propostas. Todas as informações devem estar nessas pranchas. Inclusive, se você conseguir colocar o croquis, legal também. Não é opcional, né? É opcional, mas caso você consiga colocar, vai ser bem legal. Nenhuma informação deve ser enviada em arquivos separados. É tudo ali nas pranchas mesmo, tá bom? Todas as plantas devem ter a simbologia do norte. Evitem colocar textos muito longos na diagramação das pranchas, porque isso dificulta a compreensão do seu projeto. Lembra que, mesmo em formato A3 ou A2, as letras que você usar nas anotações devem seguir um padrão de tamanho. E os desenhos podem ser feitos à mão ou via software, tá? E como que você vai enviar esses arquivos, né? Você não vai enviar nenhum outro que não seja PDF, porque o corretor não consegue abrir outros tipos de arquivo, tá bom? Então, todas as pranchas devem estar no mesmo PDF, é um arquivão só, tá? O que quer dizer que se você tiver 10 pranchas A2, será um arquivo PDF.
com essas 10 folhas, entendeu? Então, você pode usar algum software, algum programinha online mesmo, como I Love PDF, para fazer essa junção, tá? É, é comum ficar pesado o arquivo, é algo costumeiro, vocês vão se acostumar também, inclusive. E esse mesmo sitezinho ali que a gente cita, ele também pode ser utilizado como compactador de PDF. Ele reduz um pouco o tamanho do PDF, do arquivo, para você conseguir dar o upload no sistema, tá bom? Não use nenhum tipo de compactação por zip, por exemplo, senão a gente não consegue abrir o formato. É PDF direto, tá? E, gente, não deixa pra última hora, tá bom? Eu chego aqui na última hora pra falar, não deixe na última hora. Evita dor de cabeça, manda alguns dias antes, começa já a desenvolver, a pensar nessa ideia, tá bom? Aproveita que é um trabalho bem livre para vocês exercitarem a criatividade de vocês. E lembrem de qual disciplina que nós estamos tratando aqui, né? Lembrem que nós estamos tratando da disciplina de desempenho, né? De conforto. Então, foquem nisso, no nosso conforto térmico e no nosso conforto acústico. E divirtam-se fazendo esse projeto, tá bom? Tchau, tchau. Até breve.